Inflação. Inflação é o tema de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está vendo esse vídeo depois da aula, mas principalmente, boa tarde aqui para o Guilherme, a Morgana, Tamires, Ricardo, Luciene e André, além do meu amigo, colega, professor Luiz Kerli. Essa é a disciplina Princípios de Economia. Nós estamos no final, na penúltima semana de aula. Na próxima semana a gente ainda vai ter mais um encontro derradeiro, mas nós estamos aqui terminando o primeiro semestre, embora já estejamos no dia 7 de julho. E nós estamos naquela etapa final da disciplina em que a gente está falando de aspectos da macroeconomia. A gente passou as últimas horas da disciplina falando sobre PIB, produção, renda, as categorias de despesa agregada, né, os gastos de consumo, como eles são a maior parte daquilo que se gasta numa economia ao longo de um determinado período. A ideia de que o PIB é uma medida de fluxo, né, de quanto que se gerou dentro de um determinado período de tempo, então ela é medida no tempo, então é o PIB anual, quanto que se criou de produtos, bens finais naquela economia ao longo do ano, e em contrapartida também quanto se distribuiu de renda, né, afinal de contas toda a produção acaba sendo convertida em renda na macroeconomia, né, na forma de pagamento de salários, juros, lucros ou aluguéis. Então, essas foram a temática das nossas últimas horas, dos nossos últimos encontros. No finalzinho dos nossos últimos encontros, a gente chegou a falar um pouco sobre preços, mas a gente estava falando dos preços no agregado, né? Os preços dos itens que compõem o PIB. E até dizia que tinha tal do deflator do PIB, mensurando mudanças nos preços da produção nacional. Mas a gente disse lá naquela ocasião que aquela medida não serve para medir o custo de vida. O custo de vida das pessoas, na prática, no dia a dia, da população. Então, para medir o custo de vida, a gente tem os chamados índices de inflação. Primeira coisa a lembrar é que inflação não é qualquer aumento de preço. Então, imagine assim, que você tem uma economia em que todos os preços estão constantes, tá? Nada está mudando. Aí, de um mês para o outro, por algum motivo lá, alguma regulação, algum imposto novo, o preço dos imóveis sobe em 20%. Bom, na hora que for calcular a média de quanto que cada um gastou para sobreviver, como os gastos com habitação são uma grande parte dos gastos das famílias, pode ser que na hora que você calculasse a média lá, falando, em média as pessoas gastaram 5%, 6% a mais naquele mês. Não tenha sido apenas um preço que mudou. Quando você fizer a média de todos os aumentos, os outros todos ficaram paradinhos. Esse preço das moradias, da residência, o aluguel ou da compra de imóveis, esse preço subiu muito, aí puxou a média para cima. Tecnicamente falando, isso não é inflação. Pode até aparecer lá uma variação no índice de inflação, no indicador da inflação. Mas inflação é algo bem específico na economia. É quando você tem um processo continuado, mês após mês, ano após ano, continuado e generalizado de aumento de preço. Sobe o preço do arroz, sobe o preço do leite, sobe a passagem de ônibus, sobe a passagem aérea, sobe o preço do vestuário, sobe... Tá. Então, o Brasil é um país que apresenta um nível de inflação mais alto do que o resto do mundo. Nós ainda temos um problema da inflação. No entanto, eu e Kerli, nós estamos dando graças a Deus que a nossa inflação hoje está aí nessa casa de 6%, 7% ao ano. Se a gente for contar a história da nossa vida, são poucos momentos do total da nossa vivência que a gente viveu com inflação tão baixa. A grande maioria da história da nossa vida a gente conviveu com mudanças de preço assim, de 50% ao ano, 70%, 80% ao ano. Então, se no início do ano uma cerveja custava R$5, no final do ano ela custava R$9, custava R$10. Pô, mas uma cerveja saltou assim desse jeito? Você nem imagina. A gente comprava cerveja, eu acho que o preço mais caro que eu cheguei a pagar na cerveja, não sei se você se lembra, Kerli,
Mas o preço mais caro que eu cheguei a pagar numa cerveja foi 4.000 cruzeiros ou cruzeiros reais, uma coisa assim. Paguei 4.000 numa cerveja. Um dia desses, Luiz, por um desses, a casa aí, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Eu encontrei uma coisa antiga também, chamada um contra-cheque impresso. Se lembra que a gente recebia isso também, né? Até uns 2 anos atrás. Aí, quando eu vi que eu ganhava não sei quantos milhões de reais por mês, milhões de cruzeiros, eu fiquei tinha esquecido completamente que a gente recebia salário de milhões. É. Né? Eu, É inacreditável, né? Mas era isso mesmo, Luiz, milhões. eu Eu cheguei a recebia receber um salário de 1 milhão, ou seja, eu era milionário, milionário. Lá para enquanto um estagiário. Eu fui um estagiário milionário. você ganhava 1 milhão como estagiário. Como estagiário. Pois é, quando eu vi meu salário expresso em milhões, tantos milhões de cruzeiros, eu digo, poxa, que coisa. É isso mesmo, a gente esquece. Pois é. Eu me lembro de uma coisa, que eu, muitas vezes, né, era numa época que se lia muito jornal, lia muito tal, e eu tinha o hábito de comprar muito jornal, muita coisa, e tinha as bancas assim. Eu tinha que ter as bancas conhecidas minhas, porque a maioria das vezes eu não tinha dinheiro para pagar jornal, nem táxi, nem nada, porque era muito caro ter dinheiro no bolso, muito, muito caro. Então, você chegava na banca de jornal e dizia lá, e quando chegasse na próxima, se o jornal aumentasse, eu pagava pelo preço do preço aumentado, entendeu? Estou devendo 10 jornais, eu pagava o preço do jornal do dia. E aí, todo mundo tem que arrumar estratégia para viver, né, essa situação. Pois é, eu gosto muito dessa expressão que você usou, que é de falar assim, era muito caro ter o dinheiro no bolso, Muito mas essa é uma ideia que a gente vai passar aqui. Como os preços mudavam muito rapidamente, a única maneira que a gente tinha de proteger o valor do nosso dinheiro é colocar ele em aplicações financeiras o tempo todo. Então, o nosso dinheiro ficava aplicado, mas em aplicações que tinham liquidez diária, ou seja, eu conseguia resgatar qualquer dia que eu quisesse, a qualquer hora que eu quisesse. Então, eu colocava lá o dinheiro como se fosse uma conta que rende juros, e por dia a gente chegou a ter juros de quase 1%. 1% que era só para corrigir o valor da moeda. Então, assim, se o Kerry ficasse com R$ 1.000 no bolso naquela época, passava 30 dias, aqueles reais não estavam comprando nem metade do que compravam no início. Então, a velocidade com que o dinheiro perdia valor, ou seja, que os preços subiam, né, que é a contrapartida do dinheiro perder valor, são os preços subirem. A velocidade era tão grande que ninguém podia ficar com o dinheiro parado. Dava aquele negócio de receber o salário, todo mundo corria para o supermercado e ficava até meia-noite na fila do supermercado. Porque todo mundo tinha que comprar tudo naquele dia. Quem deixasse para comprar no dia seguinte já ia pagar mais caro, na outra semana ia pagar mais ainda caro, e era uma velocidade realmente absurda com que a gente tinha essa perda de valor da nossa moeda. Bom, mas esse é um processo que a gente daqui a pouquinho pode até chamar de hiperinflação, tá? Vamos falar um pouco mais sobre inflação, que é o que a gente vive hoje, tá? Então, o que caracteriza a inflação são movimentos contínuos, né? Tá sempre variando um pouquinho, mas todo mês tem, e que são relativamente amplos, tá? Não é um ou dois preços. Então tem gente que fala assim, por que a inflação no Brasil está subindo nesses últimos meses? Foi por causa da crise hídrica. Isso, ao mesmo tempo que é verdade, é uma verdade só parcial. A gente tem preço de alimentos subindo, a gente tem preço de energia elétrica subindo, a gente tem preço do petróleo subindo, e tem um monte de outros preços subindo. Então, se num determinado momento um fator é o mais importante, pode acontecer. Mas não quer dizer que ele explica a inflação. Então, a inflação é quase como se fosse uma doença mais profunda, que não tem um sintoma só. Não vai surgir só o aumento do preço, sei lá, da água, da energia ou do combustível. Vai ter geralmente impactos disseminados por toda
a economia, tá? A gente mede a inflação com os chamados índices de preços. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho sobre índices de preços. Ora, tem vários. A gente tem o mais famoso dele é o IPCA, a gente vai dar mais detalhes deles aqui. Mas tem outros, tem o IGP, que é o Índice Geral de Preços, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Não se preocupem em anotar esses detalhes, a gente vai dar explicações bem cuidadosamente daqui a pouquinho. Mas vamos entender o que é um índice de preço, né? Então imagine que eu divida com o Kelly aí uma lista, a gente escreveu num pedaço de papel 50 preços. Eu peguei 25, ele pegou 25, de produtos diferentes. Cada um de nós dois saiu de casa e foi para o supermercado para ver qual era o preço. Ah, tá aqui, ó, feijão carioquinha, R$ 4,70. Ah, o litro de leite desnatado. Ah, tá aqui, R$ 6,90. Ah, e se for o arroz tipo 1, R$ 7,00, não sei qual. Tá? Então o Kelly foi lá e fez a lista dele. Eu também fui para o meu lado e fiz a minha lista. Vi preço de sapato, vi preço de sandália havaiana, vi preço de sabão em pó e tal. Tá, chega no final, a gente soma aquilo tudinho lá, pronto. Para pagar todos esses 50 produtos aqui, uma pessoa gasta R$ 2.500. Pronto, agora nós vamos chamar esses R$ 2.500 de 100. Só que no mês seguinte, eu e Kelly vamos sair de novo e vamos aferir os preços de cada uma dessas coisas. Aí a gente chega lá e fala assim, dessa vez para comprar os 50 produtos, a gente gastou 2.700. Tá, então 100 está para 2.500, assim como 109 está para 2.700. Então subiu de 100 para 109. Essa medida do aumento de preço é a medida da proporção em que encareceu uma cesta de bens, uma cesta de produtos. Tá? Então, o índice de preço, ele mede, na verdade, a proporção que elevou-se o custo de uma cesta de bens. O detalhe é que esses índices de preços, geralmente, não são só de 50 produtos. Eles são de 12, 15, às vezes 20 mil produtos diferentes. É um número muito, muito, muito grande de bens e serviços que a gente verifica em diferentes pontos de venda, em diferentes cidades do Brasil. Se não me engano, são 12 capitais do Brasil que fazem parte da pesquisa que o IBGE realiza para aferir esses custos de produtos. Algumas vezes é difícil, você não tem as mesmas marcas. Aqui tem o feijão São João, arroz São João. Lá no Minas pode ser o arroz Santo Antônio. E aí, é a mesma qualidade, não sei. Tem um monte de dificuldades técnicas para fazer essas continhas. Mas o IBGE faz um trabalho extraordinário de visitar um número muito grande de pontos de venda e de aferir uma cesta muito ampla. Por isso que a gente chama esse índice, o índice oficial da inflação, índice de preços ao consumidor amplo. Não é o consumidor que está ficando gordo e, portanto, ele é amplo, não. É o índice que é amplo. Porque a gente tenta pegar bens e serviços que seriam usuais, assim, naturais, de serem consumidos por pessoas que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Falou, peraí, 40 salários mínimos? E um salário mínimo tem muita gente que ganha 2, tem um bocado de gente dessa, 40 salários. Então, um cara que ganha 40 salários mínimos compra jet ski, compra barco. Isso está lá também na cesta de bens? Tá. Então, a gente pega uma cesta muito grande de bens e serviços. É claro que a porcentagem da população que compra jet ski é muito pequenininha, né? Então, aumento do preço do jet ski não vai afetar todo mundo. Não é como se subisse o preço do feijão. Subiu o preço do feijão, aí a gente sabe que muita gente é impactada, praticamente a totalidade da população. Mas então, o índice de inflação mede essa variação no custo de vida que é apurado a partir de uma cesta de bens e serviços.
O Kerley saiu, voltou? Tá me ouvindo, Kerley? Sim, muito bem, perfeitamente bem, Luiz. Ah, tá. Eu achei que você tinha sinalizado para fazer algum comentário, por isso que eu parei. Não. Tá. Então, gente, olha só. Da mesma forma que a gente calcula essa espécie de média ponderada dos preços do PIB, quando a gente falava na última aula do deflator, aqui a gente vai calcular uma média ponderada, ou seja, dando peso maior para aquelas coisas que fazem maior participação no orçamento, só que de bens de consumo. Os índices de inflação medem só bens que são consumidos pelas famílias. O que não é consumido pela família? A tonelada de soja, a tonelada de aço, essas coisas, ou coisas que a gente exporta, a saca de soja exportada, que não entra no custo das famílias, tá? Preços no atacado em geral. A gente vai medir só os bens e serviços que a turma compra, principalmente no supermercado, nos comércios de bairro, no shopping center, e, obviamente, pagando as suas contas de luz, de telefone, de gás e tudo mais, tá? Então, isso vai medir o custo de vida das famílias. Eu botei aqui para vocês verem esse exemplo que a gente está passando agora. A crise hídrica, ela tem uma espécie de uma recorrência na história da inflação no Brasil. É muito comum, mais comum do que a gente pensa, se você pegar 100, 200 anos de história do Brasil, de ver o preço dos alimentos subirem muito por conta da chuva, a irregularidade das chuvas. Então, se você pegar a história da inflação no Brasil, você vai ver frequentemente assim, a safra do ano tal foi muito ruim, porque choveu pouco, os preços dos alimentos começaram a subir, quando foi ver, aquilo tinha contaminado o resto da economia. Para pagar por aqueles alimentos mais caros, as pessoas tinham que trabalhar mais, tinham que exigir um aumento de salário, aí a empresa, para pagar mais salário, repassava isso no custo dos seus produtos a serem vendidos. Então eram preços que conseguiam, de alguma forma, contaminar o resto da cesta, né? Então, não é novo esse problema que a gente está passando agora, de irregularidade da chuva provocar aumento da taxa de inflação e gerar desarranjos, dificuldades em toda a economia. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre os índices de preços, e essa é a sexta que eu falei, tá, gente? Ora, eu disse para vocês aqui que o IBGE calcula 12, 15, 18 mil preços. Verifica em diferentes pontos de venda o valor, o preço de 12, 15 mil produtos. Tá, mas quem é que determina essa cesta? Como é que a gente fala assim, aparelho de barbear, entra qual? E se parar de usar o aparelho elétrico, como é que sai da cesta? Quem é que atualiza essa cesta? E se entra aplicativo de celular? Há 5, 10 anos atrás ninguém comprava aplicativo. Hoje também muita gente não paga por eles, né? Mas não percebe que paga indiretamente. Mas hoje já tem aplicativo à venda. Se você quiser colocar um bom antivírus no seu celular, você tem que pagar. Há 20 anos atrás não existia aplicativo de celular, não existia celular. Quem é que faz o controle do que entra, do que sai nessa cesta? Para a gente medir se está subindo em média, mais ou menos. Bom, quem faz também é o IBGE, mas aí ele faz a partir de uma pesquisa específica, chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. Aqui, gente, a gente tem os pesquisadores estatísticos indo atrás de informação sobre com que gasta o brasileiro. Quantas pessoas compram televisão, quantas pessoas compram geladeira, se as pessoas ainda compram livro impresso ou agora estão comprando só livro virtual, quanto de computador que a gente gasta por ano, gasta mais computador, menos computador, hoje em dia tudo é no computador, celular, antigamente a gente pagava de telecomunicação, 5% da nossa renda. Hoje é possível que a gente já esteja gastando 8%, 9% dessa renda. Então, não só o que entra e o que sai, mas qual que é o peso que a gente dá para essas coisas.
E aí a gente precisa chegar na casa do cidadão brasileiro e falar: você comprou tal coisa? Quantas vezes você compra? Qual que é o ponto de venda? Você tem computador em casa? Quantos computadores tem aqui? Quantas pessoas moram na casa? Ah, então tem 2 computadores por cabeça, tem um computador para cada 3 cabeças. Então, eles vão conhecendo a realidade de consumo de toda a população brasileira. Vocês que são da área de ciências do consumo precisam conhecer essa tal dessa POF, tá? Pesquisa de orçamento familiar. O que compram e com que porcentagem da renda que gastam nesta ou naquela categoria de serviços. Essa é uma informação imprescindível para quem estuda tendências de consumo, não concorda, Morgana? De fato. Se a gente vai estudar uma tendência, né, no consumo das famílias brasileiras, por exemplo, para apresentar algum novo projeto, qualquer coisa assim, é interessante saber mesmo. Agora, essa pesquisa que eles fazem, ela é feita, assim, daquela pesquisa porta a porta? Ou é uma pesquisa mais ampla que leva em consideração dados de comércio e tudo mais? Porque tem muito comércio que não faz esse tipo de registro, né? Ah, boa. Então, olha só, tem 2 perguntas na sua pergunta aí. Primeiro é saber qual que é o modelo de coleta de dados. O segundo é saber quem que fornece os dados, tá? Então, olha só, vamos aproveitar para falar isso aqui. Oi? Desculpa. A questão é assim, a primeira coisa é que um tipo de pesquisa que o IBGE faz é o censo. O censo, ele tem a pretensão de falar com todo mundo. Ah, mas não falou comigo. Não, talvez não tenha falado com literalmente todo mundo, mas o objetivo dele é conhecer quase todas as residências do país. Então, quando a gente fala um censo, a gente fala quase como se fosse assim, eu vou tentar conhecer todo mundo e falar com todo mundo. Existem outras pesquisas, como a PNAD, que é Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, mas aí é uma amostra. Aí eu vou selecionar pessoas de todas as regiões do Brasil, de todas as faixas de renda, toda a cor, torcedor do América, do Náutico, do Santa Cruz, do Esporte. Eu vou pensar gente de todo canto, de toda renda, de toda cor, de toda modalidade, de toda posição social, sexual, o que for. Tá, mas eu vou tentar fazer por amostragem. Então, numa população de 200 milhões, eu posso visitar, sei lá, 500 mil, 1 milhão de lares. Eu não preciso visitar 200 milhões de pessoas, eu posso visitar 1 milhão de pessoas, tá? Então, isso é pesquisa por amostra. No caso da POF, ela não é uma pesquisa censitária, ela é uma pesquisa amostral. Então, a gente tenta garantir que todo tipo de comércio foi visitado. Comércio de bairro, comércio grande, comércio de shopping center, comércio de luxo, comércio de conveniência, comércio informal. Tá? Então, eles têm a tentativa de fazer uma amostra representativa, mas eles não vão fazer um levantamento censitário, ou seja, com a totalidade dos comerciantes e a totalidade dos consumidores. Tá? Então, é por amostra. Aí você falou assim, eles visitam de casa em casa ou eles vão nos pontos de venda? Os dois. Eles têm informação que são coletadas direto no ponto de venda e são fornecidas pelas empresas e tem informações que eles vão buscar nessa pesquisa, nessa espécie de questionário sobre os hábitos da família. E aí as duas fontes de informação são usadas para a gente calcular, para a gente definir essa POF. Depois que definiu a POF, a gente frequentemente passa vários anos usando a mesma. A gente fica medindo o valor da mesma cesta de bens, mesmo que na prática as pessoas já estejam mudando um pouquinho aqui e ali. Então, alguém pode desenvolver uma variedade genética de uma fruta que não tem semente. E aí você estava acostumado a comer pêssego com semente. Vai aparecer um pêssego que não tem semente. Pô, é todo carnudo, não tem semente nesse pêssego. Ah, beleza e tal. Isso não existia. Ah, mas eu não vou parar, jogar fora toda a minha pesquisa e fazer uma outra só por causa de um pêssego.
Tá, então, com o passar do tempo, 5, 6, 8 anos, aí o governo vai e fala assim, pronto, o IBGE está aqui um dinheirão, vai lá e faz uma nova POF. A última POF que a gente fez, se não me engano, ela é de 2016, 2017, não é isso, Kelly? Me ajuda na memória aí. É, por aí, Luiz, por aí. É uns 5 anos, mais ou menos, é isso mesmo. É, e ela chegou atrasada. Eu sei que ela demorou a ficar pronta, atrasou uns 2 anos para ficar pronta. Mas, de toda forma, já capta boa parte da realidade de hoje. As pessoas comprarem coisa online, as pessoas comprarem de sites internacionais. Muito disso entra, tá, gente? Até uma importante distinção aqui, lembrar que no IPCA são os gastos da família. E aqui, independente de ter sido produto gerado no Brasil. Então, se você compra um celular importado, entra aqui na conta também do IPCA. Se o preço dos produtos importados, por exemplo, trigo, que faz o pão, né, que a gente come todo dia. Pronto, esse é o produto importado. Metade do trigo usado no Brasil vem de fora. E dessa metade aí, a grande maioria que faz pão é o trigo importado. O trigo brasileiro mesmo é usado para outras massas, para outros tipos de produção alimentar. Então, se muda o preço do produto lá na Argentina, do trigo, impacta a inflação aqui no Brasil. Por quê? Porque é o gasto do consumidor brasileiro, independente de onde foi produzido. Se o consumo é no Brasil, vai entrar na conta do custo de vida no Brasil. Tá certo? Tá. Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil histórico aí de que vem acontecendo. Olha a inflação acumulada a cada 12 meses. Então, você já deve ter ouvido essa expressão 1000 vezes. Vamos entender o que é isso aqui. Quando você vê esse gráfico aqui, dizendo assim, abril de 2021, 6,76. Como esse gráfico aqui é a cada 12 meses, ele está falando assim, se eu pegar os últimos 12 meses até 31 de março, o valor está aqui, 6,76. Então, a inflação contada nos 12 meses até aquele mês, a gente chama de inflação a cada 12 meses. Por que a gente faz isso, gente? Porque na inflação, na mudança de preço, a gente tem fenômenos que são sazonais, ou seja, que só acontecem em certa época do ano. É no final do ano que as pessoas viajam, né, para férias de verão, é mais comum. Por outro lado, gasto escolar é no início do ano. Compra de agasalho, blusa, calça mais quente, roupa mais quente para o inverno, acontece numa época específica do ano. Tá, então, se a gente comparar a inflação de fevereiro, mudança de preços em fevereiro, com a mudança de preços em junho, pode ser que a gente esteja comparando maçã com banana. Aí não dá para saber se realmente tem alguma coisa mudando. Então, o que a gente faz para ter, digamos assim, um pacote comparável é falar assim, eu vou sempre calcular a inflação a cada 12 meses, porque a cada 12 meses sempre teve um fevereiro, sempre teve um março, sempre teve um agosto, em todos eles. Então, se eu vi que a cada 12 meses, nessa espécie dessa média móvel, se a gente for calculando a inflação e ela está subindo, então a gente consegue ver claramente que há uma tendência de aceleração da inflação. Em outras palavras, que os preços não só estão subindo, mas estão subindo em ritmo mais rápido. Isso é que a gente está vendo nesse diagrama aí, ó. Lá no meio de 2020, os preços a cada 12 meses estavam subindo uma média de 2,3%. Daí começou a subir para 2,4%, 3,14%, 3,92%, 4%, 5%, 6% e agora 8%. Então, aí no mês terminado em maio, a gente teve a inflação acumulada de 8%. E como o de maio é tão mais alto que o de abril, dá para deduzir, né, que maio foi um mês muito ruim. Né, porque, afinal de contas, você jogou fora um maio lá de 2020 e adicionou um maio de 2021 para ter essa base de cada 12 meses. Então, você provavelmente jogou um maio que estava pequenininho
e adicionou um maio que estava grandão, quando você passou de abril para maio de 2021. Tá, então a gente está vendo no Brasil a inflação se acelerando, e isso preocupa. Tem até um efeito psicológico sobre a gente. Teve outro dia, eu li no jornal aí, o pessoal calculando um índice de sofrimento das famílias. O que era o índice de sofrimento das famílias? Era somar a taxa de inflação com a taxa de desemprego. É o capeta com o diabo. São só as coisas que fazem o brasileiro sofrer. E, infelizmente, os dois estão em patamares bem altos. A taxa de desemprego é muito mais grave, né, gente? Nós estamos aí com uma taxa de 14%. Vai ser o último tema da nossa disciplina. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa taxa de desemprego. Mas aqui na taxa de inflação, embora não seja uma terra arrasada, né, uma desgraça implantada igual foi lá nos anos 80, 90, 8% a cada 12 meses é muito preocupante e por um motivo que às vezes as pessoas nem se dão conta. Sabe por quê? Porque é próximo de 10. E aí, o que tem de ser próximo de 10? O que tem de tão especial em 10? O efeito psicológico. As pessoas, quando falam assim, a inflação foi mais de 10%, tem um risco muito grande de que um comerciante, na hora que compra lá o seu produto para vender, comprou essa pastinha aqui para revender na livraria dele, quando ele vai botar na prateleira, na vitrine, ele fala assim: eu gastei mais de 10% para comprar, para repor esse estoque. É melhor colocar logo um reajuste de 15%, que eu não sou besta nem nada. Se crescer durante o mês, eu já estou garantido aqui, já vou botar 15% mais alto. Então, a ideia de passar de um dígito para 2 dígitos pode ser muito preocupante. Pode criar uma ideia psicológica da inflação, que foi até a que vocês ouviram discutida lá naqueles vídeos. Quer dizer, como vocês não assistiram, é a ideia que vocês vão ouvir quando assistirem os vídeos que eu recomendei. A tal da inflação inercial. As pessoas acreditam que vai ter inflação e já agem como se tivesse. Cada uma pessoa que pode já tenta cobrar um pouquinho mais caro pelo produto que vende, porque já toma como dado. Já se teve inflação no mês passado, esse mês vai ter também, e tende a piorar. Oi? Kelly, queria comentar alguma coisa? Não, queria não, Luiz. Estou ouvindo com atenção. Pode continuar. Beleza, amigo. Desculpa, é que às vezes fazem algum barulhinho. Acho que é Morgana que está com o microfone aberto. Aí faz algum barulhinho aqui. Eu acho que é alguém pedindo a palavra. Tá. Vamos falar alguns dos problemas com os índices de preço, tá? Primeiro, o que eu, você, cada um de nós fazemos quando um produto está ficando caro demais? A gente substitui. A gente deixa de comprar esse e compra um outro mais barato. Eu sempre gosto de comer goiaba. Cheguei lá, a goiaba estava cara, falei assim: rapaz, faz tempo que eu não como manga. Vai a manguinha dessa vez. Então, o produto, eu sempre comprava o café premium, mas agora está custando mais de R$10, vamos para o normal mesmo. Aí passa a comprar um mais barato. Então, nessa cesta, não capta isso. É uma cesta fixa. Imagina que você vai comprar as mesmas quantidades de café, de computador, de televisão, de roupa, para a gente poder comparar uma com a outra. Mas na vida real as pessoas substituem. As pessoas tentam fugir dos preços que estão subindo mais rápido e comprar os mais baratos. Então, de alguma forma, bem pequenininha ali, o índice tende a sobreestimar, a estimar com um pouco de excesso a inflação real. Engraçado é que todo mundo acha que o índice está mentindo para baixo, né? Todo mundo olha a notícia e fala que a inflação foi 8%. Pode falar, confessa aí se vocês já não ouviram isso em casa. Seu pai e sua mãe falando assim: isso é mentira, negócio de 8%. Quando você vai no supermercado, tudo subiu mais de 20%. Palhaçada desse governo e tal. Quem foi que nunca ouviu isso? Conta pra mim aí.
todo mundo acha que o índice mente para baixo. Mas, na verdade, ele tem uma pequena tendência a mentir para cima. E aí você vai fazer, por que, Luiz, então? De onde que vem essa sensação? De onde que vem a sensação que as pessoas têm de que o preço está subindo mais do que a inflação está medindo? Muito provavelmente é porque elas, assim, cada família, cada pessoa, né, tem um determinado custo ou uma determinada vida e compra certas coisas todo mês. E muito provavelmente isso daí é como um índice mais amplo, né, para você vai fazer meio com uma média geral de muitos e muitos produtos, você vai englobar produtos que aquelas pessoas também não compram. Boa, essa é a ideia. A ideia de que a composição da cesta de cada um não é a composição do índice. Né? Você pode ter a pessoa comprando coisas que não subiram tanto ou que subiram muito mais do que a média. Se você tem uma média de 18 mil itens, e aí você vai lá e calcula quanto que subiram só 30 itens, a variação daqueles 30 itens pode ser muito acima ou muito abaixo dos 18 mil. Né? Tem muita coisa que pode ter caído de preço e que você nunca nem sonhou comprar. Quer ver, por exemplo? As pessoas não compram todo dia imóvel. No entanto, por anos a fio aí no passado recente, o preço dos imóveis estavam caindo. Ah, mas eu não senti isso porque eu não compro imóvel. Não compro imóvel todo dia? Sim, mas aquelas poucas pessoas que ainda estavam comprando imóvel, estavam comprando mais barato. A gente não sentia isso no bolso, no dia a dia. Mas tem uma outra razão, Morgana. Sabe qual que é? Quando a gente perde alguma coisa, a gente sente muito mais do que quando a gente ganha. Verdade. Se a gente perder 100 reais, perdeu a nota de 100 reais, a gente passa um mês chorando, rezando, sofrendo. Se a gente achar uma nota de 100 reais, é capaz que a gente fica feliz ali uma semana. Final de semana seguinte, você já nem lembra. A gente sofre muito mais com perda do que a gente se satisfaz com ganhos equivalentes. Então, quando a pessoa vai abastecer o carro no posto e a gasolina está 10% mais barata, ela nem repara. Agora, se ela for abastecer e a gasolina estiver 10% mais cara, ela reclama, xinga, fica nervosa, volta para casa, fica fazendo as contas para saber quanto que já botou de gasolina e tal. Ou seja, a gente sente mais a dor do que a gente observa os ganhos. Então também tem um efeito psicológico aí também. Mas, de toda forma, a verdade é que, em termos matemáticos, o índice tende a errar para baixo, porque ele não consegue capturar a gente abandonando produtos mais caros quando os preços estão subindo. Tá? O segundo problema, entre aspas, dos índices de preço, quando a economia traz produto novo. Quando a gente desenvolve um produto novo, agora vai ter patinete elétrico. Não existia patinete elétrico, então agora, e aí? Não capta o preço do patinete elétrico. Então, quando a gente inova, quando a gente introduz coisas novas, agora tem um aplicativo que substitui o dentista. Você tira a foto dos seus dentes, ele prepara um produto, manda para sua casa, você faz um bochecho, acabou. Não precisa mais no dentista. Ia ser bom isso, hein? Se alguém fizer essa inovação, vai ser o maior sucesso. Mas, enfim. Aí, se isso acontecer, não vai estar lá na cesta tradicional calculada pela POF. Então, só quando for feita uma nova POF que esses produtos vão entrar. O terceiro problema, é que tem variação na qualidade dos bens. Né? Muitas vezes o produtor ou o vendedor, ele vê que não está num momento bom para subir preço, porque tem muita gente desempregada, aí ele vai lá e corta na qualidade. Né? Assim, no Brasil, quando a gente faz pesquisa, o Inmetro faz pesquisa, descobre que papel higiênico de 30 metros só tem 27, descobre que água mineral filtrada, tratada, está cheia de coliforme fecal, descobre aquele monte de miséria. E peso de alimento? Você compra um saco de arroz de 1 quilo, quando você vai botar na balança, ele tem 950.
Sem falar, não, ele antes ficava estocado num silo bem cuidado, protegido, de umidade e tudo mais, agora está usando em qualquer lugar mesmo para armazenar, porque resolveu cortar no custo. Então, quando muda a qualidade do produto, não tem como capturar ali no preço. Você pode estar pagando mais caro, mas na verdade você está pagando o mesmo preço. Você pode estar pagando o mesmo preço, mas na verdade você está pagando mais caro, tendo em vista uma qualidade que caiu. Então, esse tipo de efeito de qualidade também não entra no cálculo do índice, tá, gente? Então, é uma mensuração imperfeita, imprecisa, mas é muito boa. É a melhor que a gente tem. Por favor, não vão entrar aí para a lista daqueles que ficam xingando o IPCA porque não reflete a sua realidade, não, tá? Só por curiosidade, que como a gente já falou do deflator do PIB, né, daquele índice de preços dos componentes do PIB, vamos fazer uma rápida comparação aqui, tá? Sobre os índices de inflação e o deflator. Nos índices de inflação, em que se mede o custo de vida, todos os bens e serviços ali são bens e serviços de consumo. Já no deflator, tem lá tonelada de aço, tem contrato de megawatt de energia, tem coisas que não são consumo familiar ou individual. Segunda distinção, no índice de inflação entra qualquer produto que foi consumido no Brasil. No deflator, só produto interno, né? Porque é produto interno bruto, então só os bens que são gerados, produzidos aqui internamente no país. Em outras palavras, se subir o custo dos importados, o índice de inflação capta, mas o deflator fica na mesma coisa. Tá. E a última diferença é que os IPCs, nesses índices de preços ao consumidor, como o IPCA, eles têm uma composição fixa, definida lá pela POF. Enquanto a variação, o PIB pode ter composição variável. Pode ter um ano que você, em vez de produzir milho, você produz soja, produz feijão, produz outras culturas. E a cada ano você pode ter uma cesta diferente sendo produzida. Tá certo? Perguntas, comentários, reclamações, até aqui. Professor, no caso, o senhor havia comentado que o problema da inflação ele é muito mais profundo, não é? Ele não é simplesmente um aumento de preço em alguns meses ou algo do tipo, ele realmente é algo que é como se fosse uma doença que vai acabando com a economia de um país muito lentamente e por muitos anos. Nesse caso, assim, que eu lembro, né, de realmente terem falado, minha família, né, ter falado sobre esse tipo de situação, em que eles tinham que, os preços variavam muito. E uma vez eu peguei uma tabela de variação de preços, e era de salário, inclusive, e era realmente, assim, muito estranho o que estava acontecendo. Até que chegou a questão do plano real, meio que deu uma resetada, né, na moeda. Uhum. E aí a gente pôde continuar de novo. Mas assim, depois do plano real, aconteceu de a gente continuar com isso, com a inflação continuou mesmo, quer dizer, talvez não fosse só um problema antigo, algo muito mais pior, né, dentro da nossa sociedade, uma forma talvez do comportamento das pessoas perante consumo. Boa pergunta. Olha só, Morgana, você acabou trazendo à tona aqui algumas das causas da inflação, que a gente acabou falando muito de passagem. Mas vamos tentar falar sobre algumas causas da inflação, tá? Então, a primeira e mais comum, que está inclusive lá naqueles princípios da economia que a gente começou o semestre falando deles, a primeira causa da inflação, a mais comum, em mais momentos históricos, em diferentes países, é quando a gente tem um governo colocando moeda demais em circulação. Isso daí é batata. Quase sempre que o governo coloca moeda demais em circulação, ele acaba fazendo com que as pessoas reajam. Fala assim, já que tem mais moeda para comprar a mesma quantidade de bens, então mais cedo ou mais tarde essas moedas vão estar valendo pouco. Então, se eu quiser vender o meu produto, eu vou vender por um pouquinho a mais.
Então, acaba dando a disparada para um conjunto de comportamentos defensivos por parte de comerciantes, por parte de consumidores. Todo mundo começa a trabalhar com a lógica de que o preço vai subir. Tá? Então, esse é o mais comum. Mas pode ter inflação de outros tipos também. Você pode ter inflação causada por aumentos generalizados de custos num país. Então, é o caso, por exemplo, do custo da energia. Quando a energia sobe, poxa, você precisa de energia para rodar todos os negócios. Todas as empresas pagam conta de energia. Todos os consumidores precisam de energia elétrica. Quando você tem alguma coisa bem fundamental lá nos custos da produção numa economia elevando, aquilo tende a rebater em cada etapa de produção até chegar lá no consumidor final. Então, existem pressões de inflação por causa de custos. Existe uma terceira causa também, que é um pouco mais polêmica, mas é também bastante conhecida entre os economistas, que é quando o governo resolve tentar fazer aquele populismo e gastar muito mais do que ele arrecada. Quando o governo começa a gastar mais que arrecada, ele tem a alternativa de imprimir moeda, e aí a gente volta para o primeiro caso, imprimiu moeda, excesso, vai acabar gerando comportamento defensivo. Mas você pode ter também ele emitindo dívida, ou mesmo cobrando mais impostos para depois pagar suas contas. Só que toda vez que o governo gasta muito mais que arrecada, a turma do lado de cá, a população, vai olhar e vai falar assim, mais cedo ou mais tarde quem vai pagar a conta sou eu. Então as pessoas também têm uma tendência a esperar que a inflação vai voltar. Então existe um conjunto grande de causas. Quando a gente teve os planos de estabilização, a gente, até o Plano Real, nunca tinha atacado todas as causas. E não tinha feito um conjunto de medidas que atendiam todas as variáveis daquele problema e que, de alguma forma, controlassem mesmo o problema. No Plano Real, a gente conseguiu isso. A gente conseguiu fazer controle do gasto público, a gente restringiu a quantidade de moeda que ia para a circulação, a gente evitou esses choques de custos, né, na base da economia, de uma série de maneiras. Então, no Plano Real, a gente realmente cuidou de tudo que precisava para fazer a inflação parar. Quer dizer que nunca teve inflação? Não, já teve, depois do Plano Real, já teve ano que a gente fechou com a inflação na casa dos 15%, 16%. Mas nunca passou disso também. Então a gente voltou a ter inflação alta, mas por períodos muito curtos depois do Plano Real. E de lá para cá, a tendência é essa inflação aí na casa de 4, 4,5, 5, 6. Se a gente tirar uma média dos últimos 20 anos, a gente vai encontrar uma inflação aí na casa dos 4,5%, 5%. O que coloca o Brasil numa situação diferente, né? Era aquele país que era reconhecido internacionalmente por não cuidar do problema da inflação. Agora, o problema não está totalmente resolvido, mas ele está bem gerido. Existe capacidade de reação, né? O Banco Central já está reagindo aí, subindo a tal da taxa Selic. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre essa questão. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta. Você atendeu? Assim, é realmente saber se depois do reset, né, do plano que teve aí a nova moeda, o real e tudo mais, se o Brasil ele continuava em processo de inflação, digamos assim, porque agora nós estamos o quê? 20 anos depois do plano real, né? Não lembro mais. 26 anos depois. Se ele continuava em processo de inflação, entendeu? Mesmo depois disso. Uhum. Não, a gente continua com uma espécie de um problema lá na base, a gente continua tendo alguma dificuldade na gestão da moeda, mas é bem menor, e a gente continua tendo um dos problemas que eu mencionei aqui, que é o governo gastar muito mais do que arrecada. Então, embora guardadas as devidas proporções, né, hoje a gente tenha uma
solvência, um equilíbrio financeiro, né, entre o que o governo arrecada de impostos e o que ele paga, essa diferença ela é muito menor hoje do que ela foi no passado. Tá? Então, a gente atenuou o problema, mas a gente ainda não resolveu. A gente ainda não consegue ficar com as contas em dia todo ano. Tá? A gente mal e mal tem um ano ou dois ali que a gente está no azul, daí a pouco acontece alguma crise, a gente volta para o vermelho. Então, a gente tem fragilidade na gestão fiscal, né, nesse lado de receitas de impostos e gastos do governo, de tal forma que a inflação fica ali à espreita, ameaçando voltar a qualquer momento. Mas, assim, especificamente sobre sua pergunta, teve algum momento que a gente teve um pico de inflação? Não, obrigado. A gente teve um momento que foi no final do governo Fernando Henrique, no início do governo Lula. Tá? Nos primeiros meses do governo Lula, a gente teve uma pressão muito grande no dólar, o dólar subiu muito fortemente, havia uma preocupação de que o Lula não fosse manter o Plano Real. Mas isso daí foi rapidamente dissipado. Essas dúvidas foram rapidamente dissipadas e o governo do Lula acabou, o primeiro governo dele, sendo mais rigoroso nas contas do governo do que o Fernando Henrique. Ele acabou economizando, mesmo cortando na carne, como dizem os políticos, para tentar manter as contas em dia. Então, foi surpreendente por esses dois lados, porque antes do Lula assumir o governo, achavam que ele ia chutar o pau da barraca. Quando ele assumiu, ele acabou sendo mais duro, mais rigoroso, mais cuidadoso do que o Fernando Henrique vinha sendo. Então, aí aquela preocupação que a inflação voltasse, dissipou-se rapidamente. No final do ano, do primeiro ano do governo Lula, a inflação já estava de volta ao controle. Entendi. Legal? Ô, professor. Pois não. A respeito dessa gestão fiscal, em 2000 teve a lei de responsabilidade fiscal, né? A tentativa de melhorar a gestão desses recursos públicos e garantir que realmente se conseguisse receitas e despesas mais ou menos equitativas. Luciane, está me ouvindo? Será que ela caiu? A voz Sim, não, era só para lembrar que nessa mesma linha aí da boa gestão dos gastos, teve a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, copiaram lá da Nova Zelândia, né? Mas na prática, colocar essa mentalidade no gestor brasileiro ficou meio difícil. Mas aí houve alguns avanços, a gente percebe alguns avanços. Com certeza, Luciane, você tem toda a razão, foi muito boa lembrança, porque o Plano Real, ele iniciou um processo de mudanças, ele controlou a inflação, mas ele botou também uma agenda, ó, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquele outro, vai ter que fazer aquele outro e tal. Uma das coisas que a gente fez depois do Plano Real, mas durante também, né, que o Plano Real foi lançado em 94, final do século passado. Mas, em seguida, a gente também vendeu muitas empresas públicas. Então, tinha empresas... Por que o governo tinha que ser dono de uma siderúrgica? Né? Tinha que fabricar aço. Por que não pode passar isso para o serviço privado fazer? Por que o governo tinha que ser dono de empresa de energia elétrica? Por que não pode ter uma empresa privada fazendo energia elétrica? Então, teve um monte de empresas que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes eram usadas de cabide de emprego, para político safado mandar e desmandar e tal, e que foram sendo passadas por iniciativa privada. Isso também faz parte do controle da inflação. Por quê? Porque essas empresas antes eram muito ineficientes e entregavam produtos muito caros. E muitas vezes não tinha concorrência. Era uma empresa pública, colocava o preço que quisesse, dava prejuízo, e vinha buscar no governo federal dinheiro para continuar operando. Então, a agenda que foi estabelecida depois do Plano Real inclui a Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem toda a razão. E foi uma lei assim, muito importante, que não tinha nada parecido com essa lei
nos 100 anos anteriores. Nos 100 anos de história da República, 1889 até 1989, só para pegar 100 anos, assim, não tem nada nem próximo da lei de responsabilidade fiscal. O Brasil avançou nesse sentido de entender que a agenda do controle da inflação era uma agenda mais ampla. Precisava passar nessas reformas que vão mudar a relação ou do Estado com as empresas privadas, ou das empresas privadas entre si. Quer ver mais um exemplo nessa linha, Luciene? A criação dessas agências reguladoras. Assim, bem ou mal, quando a gente vai ter reajuste dos medicamentos no Brasil, eles têm que ser aprovados na agência. Tem uma agência nacional que fala lá assim, não, está autorizado a aumentar o preço desse medicamento. Porque eu estou vendo que os seus custos mudaram assim, assim, assado. A mesma coisa serve para seguro de saúde, a mesma coisa serve para energia elétrica. Então, reforça um pouquinho aquela ideia que eu estava falando, que controle da inflação não é só subir juros, diminuir juros e tal. Controle de inflação muitas vezes é mudar as instituições, mudar a maneira como está organizada a vida econômica, as práticas econômicas. Agora, quer ver um exemplo que ainda nos falta? Luciene, Morgana e os demais. Uma coisa que nos falta ainda é mecanismos bons para lidar com inflação temporária. Nos outros países do mundo, é muito comum você chegar no inverno e começar a pegar produtos que são descongelados. Você chega na cesta, na quitanda, né, para comprar tomate, pimentão, alface, tudo está congelado, sendo descongelado naquela hora para você pegar. No Brasil, a gente ainda não tem essa prática de congelar uma grande parte dos alimentos para o período da entre-safra. Então, acaba que a gente tem flutuação muito grande no momento que está na safra, no momento que está fora da safra. Então, no Brasil, os preços flutuam muito. Não tem outros lugares do mundo em que toda hora você vê na manchete do jornal que o tomate subiu 70%, que a cebola subiu 50%. Na Nova Zelândia, você não pega o jornal e lê assim, olha, feijão subiu mais de 70% esse ano. Isso não acontece. Não acontece na Itália, não acontece na França, não acontece nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm sistemas de congelamento, distribuição, armazenamento dos alimentos que lembram o ano inteiro, pensam no ano inteiro. Aqui a gente tem, talvez pela dádiva de um clima muito ameno, a gente mais ou menos deixa rolar, deixa solto. A gente vai no embalo. E aí acaba tendo flutuações excessivas nos preços dos alimentos, por exemplo, tá? Mas bem lembrado, são vários aspectos que compõem esse quadro que façam com que o Brasil ainda tenha um nível de inflação. Pessoal, eu só queria lembrar... Ótimo, diga lá. Só queria lembrar os estoques reguladores. Quer dizer, o Ministério da Agricultura tem uma política de estoques reguladores que funciona nesse sentido, né? Ela cria uns estoques, então vende e compra a produção agrícola exatamente para evitar essas grandes flutuações de preço. Mas mesmo assim, eu concordo, mesmo assim tem grande flutuação. Isso também acontece na área mais de cereais, não é na área de verduras e legumes. Mas eu também tenho uma explicação assim um pouco, uma pequena defesa. É como você tem um país submetido a clima muito diversificado, né? Às vezes você, numa determinada área, mesmo dentro do próprio país, você tem uma cobertura, né? Você tem uma área, chega a área da safra do Nordeste, por exemplo, a safra de feijão, a safra de milho, a gente está em plena safra de milho, feijão, agora no Nordeste, mas não é a safra de feijão grande do Centro-Oeste, nem nada e tal. Isso serve de alguma forma como regulador. E eu tenho, às vezes tem problema de clima, né? Que às vezes você tem uma seca grande e aí não tem o que fazer.
Agora, essa parte aí de congelamento e tal, realmente eu não conheço, e você já se referiu 2 vezes a ela, eu não conheço, mas é isso mesmo. Eu pelo menos, não consumo praticamente nenhum tipo de legume congelado, embora eu veja nos estoques coisas mínimas, 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 inclusive vendendo, um paradoxo, né? Vendendo legumes congelados e tal, cortados, mais caro do que legumes frescos, né? Era só isso. Pois é, essa eu acho que é um mistério que a gente ainda está para investigar. Por que que a gente, talvez o custo da energia, talvez a taxa de juros, mas tudo que eu coloco como fator aí, eu só consigo ver vantagem para alguém que fizesse esse tipo de atividade, de congelar alimento, porque previsivelmente a gente tem flutuações muito grandes. Aí deve ter algum jabuti escondido aí nessa história. Algum tipo de concorrência desleal, alguma coisa assim. Mas o fato é que a gente é um pouco ineficiente, né? Em outros lugares do mundo, o preço não flutua tanto. Aqui, mesmo com os estoques reguladores, como você bem disse, né, Kerry? Para cereais e tal, mesmo assim a gente tem ainda flutuações que seriam consideradas excessivas em outros países, né? Tá. Deixa eu colocar aqui, gente, uma coisa bem prática para vocês, tá? A gente está falando sobre índice de inflação. A gente sabe que a inflação, ao ser medida, ela traz informação para um tomador de decisão, seja para um consumidor que está vendo o preço das coisas subirem, de alguma forma está entendendo o que está acontecendo na economia, mas também para um empresário, né? Um empresário também vai ver as tendências de preço, vai ver quais gastos que ele vai precisar ter maior cuidado dentro da sua empresa. Então, existem muitas questões práticas porque se usa o índice de inflação. Agora, uma das maneiras muito diretas que se usa o índice de inflação é para corrigir valor. Ou seja, se você tem lá aquele seu irmão que está lascado, aí liga para você e fala, preciso de R$1.000, te pago daqui a um ano. E aí você fala, bom, não queria, não estou podendo, então ele te insiste muito, você vai lá e dá R$1.000 para ele. Daqui a um ano, se ele te devolver R$1.000, você perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro de duas formas. Primeiro, porque aqueles seus R$1.000 não compra mais a mesma coisa que comprava, né? O preço das coisas subiram. Segundo, porque esse R$1.000 na sua mão, ele estava rendendo alguns juros. Você estava tendo lá, você tinha feito alguma aplicação, estava recebendo alguns juros por ele. Então, se você empresta para alguém R$1.000 e um ano depois recebe R$1.000, você perdeu duas coisas aí. Primeiro, você perdeu o valor, que a gente chama de correção monetária. E segundo, você perdeu a possibilidade de ganhar juros sobre o seu dinheiro. Tá, vamos falar do primeiro. O índice de inflação serve para você corrigir isso. Então, eu sei que se você hoje precisasse, eu tenho um dinheiro que emprestei em 98, eu quero saber, eu emprestei R$1.000 em 98 para o Kerlin, quanto é que ele me deve hoje? Hoje em dia, ninguém precisa fazer essa conta na ponta do lápis, pelo contrário, a pessoa vai lá entrar na página do Banco Central do Brasil, vou deixar aqui como dever de casa para vocês, hein? Dever de casa para vocês. R$1.000 em dezembro de 98. Quanto que esse valor precisa ser hoje para comprar a mesma coisa que comprava em dezembro de 98? Tá, a pessoa vai lá na página do Banco Central do Brasil, procura lá calculadora do cidadão, e aí vai ter uma opção, correção de valores. Aí vai ter um espacinho para ele colocar o valor, vai dizer qual índice que ele quer que corrija, e aí vai ter vários lá, mas aqui a gente está falando principalmente do IPCA, né? Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Aí você vai colocar, pelo IPCA. Aí, quando você apertar o botãozinho, vai falar assim, R$1.000 em 98 é a mesma coisa que R$3.600 hoje. Vamos dizer, tá? Não sei não, estou fazendo cálculo de cabeça aqui. Vai ser a mesma coisa que R$3.600 hoje. Tá, aí como é que essa calculadora do Banco Central fez?
Como é que ele calculou esse diabo dessa coisa? Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá, gente? Como que a gente usa um índice de preços para calcular, para fazer a atualização de valores. E a ideia é muito simples. A gente vai fazer uma regra de 3. Observe aqui nessa coluna que eu coloquei à esquerda, o valor do IPCA ano após ano. Tá, então ele começou valendo R$100 para o ano de 93, 94 ele já tinha saltado para 1016, lembrando que foi no meio de 94 que criou-se o Plano Real. Mas aí de 94 para 95 ele saltou lá uns 10%, em 2000 ele já estava 1.600, 2003 ele estava 2.229. Então é como se eu tivesse R$100 em 93, para comprar as mesmas coisas em 2000 eu precisava de R$1.683. Aqui a gente está falando não de reais, a gente está falando de um índice. Mas a gente vai poder fazer regra de 3. Se alguma coisa, vamos dizer, um empréstimo que eu fiz para a Kerlin de R$20 mil em 93, quanto que vale em 2003? Aí eu vou colocar R$20 mil está para 100, assim como o X está para 2.229. Então, o índice de preço vai me permitir fazer regra de 3 para eu converter um valor ao longo do tempo. Então, aqui, ó, no exemplo que estava dando aqui, só para a gente ter uma ideia. Se eu tiver que corrigir uma dívida no valor de R$10 mil pelo IPCA, desde o período de sua contratação de dezembro de 2002 até 2021, como que eu vou fazer? Então, eu tinha que ter aqui o valor de 2021, tá? Mas se eu tivesse, eu ia colocar aqui, ó, 10 mil está para o índice de 2002, assim como o X está para o índice de 2021. O índice de 2002 está aqui, ó, pumba. O índice de 2021 eu esqueci de colocar. Mas eu sei que se eu for converter R$10 mil, vai dar 28.790. Tá? Então, da mesma forma que eu fiz essa regra de 3 aqui, é a forma como a calculadora do Banco Central faz. Ela calcula a regra de 3, só que ela aí usa qualquer índice que você quiser. Ela pode usar o índice geral de preços, que é um outro índice que é muito comum nos contratos de aluguel. Ela pode usar, a calculadora pode usar dólar. Ah, se eu tivesse R$100 e convertido para dólar lá no passado, quanto que ele seria hoje? E tem até um segundo índice que é calculado pelo Banco Central, pelo IBGE, que vale a pena falar também, tá, gente? Se esse IPCA é o índice oficial da inflação, que mede o custo de vida de quase todo mundo, né? Famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, existe esse INPC, que é Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A letrinha pode ser diferente, mas ele usa quase a mesma base de dados. A única diferença desse cara para esse é que no INPC a gente mede o gasto das famílias que ganham só de 1 a 10 salários mínimos. Então a gente retira os hábitos de consumo de pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, mais de R$10 mil por mês. Então, não é exatamente um índice de preços de pobre, tá, gente? Porque está incluído gente que ganha de 1 a 10 salários mínimos, que é bastante. Mas a gente tira um pouco a variação de preços que não são comuns na vida da grande maioria dos brasileiros, tá? Esse contrato aqui, INPC, ele muitas vezes é usado pelo governo para reajustar Bolsa Família, para reajustar algum benefício previdenciário, ele usa para outras coisas, tá? Perguntas, comentários, reclamações? Tá, eu acho que eu vou parar por aqui, porque o número de informações que a gente já teve é grande demais. E aí a gente usava esses últimos 25 minutos para falar
sobre as respostas daquela última lista de exercícios. O que vocês acham? Cadê? Coloca o joinha aí para mim, por favor. Beleza, Guilherme? Morgana? Tá bom, pessoal. Então, eu vou interromper esse compartilhamento aqui. Vou abrir uma outra página com a correção lá do exercício. Aqui nos formulários. Enquanto isso, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, podem fazer, tá? Vou dizer que eu vou enviar de novo. Copiar. Pronto. Eita, tá dizendo que não aceita mais resposta. Eu sei que não aceita, rapaz. Já interrompi aceitar a resposta. Eu quero é ver as perguntas. Só um minutinho aqui enquanto o professor de vocês está dando cabeçada. Dois e... Pronto. Agora eu posso compartilhar aqui a tela. Por favor, confirmem para mim aí que vocês estão vendo uma tela... Ai, meu sapato velho. Errei de novo. Aqui. Tá certo. Agora tá certo. Tá. Agora, por favor, confirmem aí que vocês estão vendo as perguntas. Todo mundo está vendo? Sim. Legal. Então, vamos à questão 1. Sobre a macroeconomia, os ciclos econômicos e o ritmo da atividade na economia, marque dentre as opções abaixo a afirmativa falsa. A primeira. Os ciclos revelam a alternância de períodos de expansão e retração da economia, com fortes impactos sobre os níveis de emprego e renda das famílias. Nada errado por aqui. É isso mesmo. A economia capitalista tende a ciclos e isso acaba gerando momentos de desemprego, momentos de emprego, aumento de renda das famílias, queda de renda das famílias. Segunda, a macroeconomia estuda fenômenos como a inflação, verdade, o desemprego, verdade, e a escolha individual de uma família entre alternativas de aplicação financeira. Não, uma família tomando decisão entre aplicações financeiras, se vai aplicar na poupança, no tesouro direto ou em ações, não, isso não é macroeconomia. Inflação e desemprego, sim, tudo bem. Agora, uma pessoa ou uma família tomando decisão sobre a aplicação não é macroeconomia. Macro é o geral, é o coletivo. Só para conferir, vamos ver as outras. Um dos objetivos do governo ao estabelecer políticas macroeconômicas é tentar suavizar a trajetória do PIB em torno de uma tendência de crescimento. É verdade. O que a gente queria é seguir crescendo sem toda hora ter os solavancos. Essa que é o ideal, tá? Por último, as expectativas de ganhos dos agentes e as decisões de investimento de empresários são muito impactadas pelas informações sobre a trajetória do PIB em uma determinada economia. Também é verdade. As pessoas no mundo inteiro olham para o Brasil e falam assim, eita, ó, lá vai o PIB caindo de novo, será que agora sobe? E aí ficam temerosas de fazer investimento no Brasil. Se um país toda hora está entrando em recessão, aquilo gera uma expectativa muito ruim para quem vai fazer aposta, né? Vai fazer um investimento, vai acreditar no futuro do país. Então isso também é verdadeiro. Portanto, só tem uma afirmativa falsa. Vamos para a questão 2. Qual das afirmativas abaixo não apresenta um exemplo ou ilustração de política macroeconômica? Vamos ver o primeiro. Ao cobrar mais imposto de um setor que tem alto impacto ambiental, poluição,
o governo pode acabar estimulando o desenvolvimento de outros setores que usam tecnologias limpas. Isso aqui é macroeconomia ou isso é microeconomia, pessoal? Sendo de um setor só, pelo até o que acho que foi Tamires até que tinha falado, não é macro, é micro. Exatamente. Então, mesmo que a gente esteja falando de relação entre um e outro setor, isso não trata do coletivo, não trata do total, né? A macroeconomia está procurando ver o resultado total, né? Então, você pode criar um imposto sobre um setor, pode afundar aquele setor, vai melhorar o outro. E, no geral, o PIB ter ficado o mesmo. Uhum. Né? Então, em relação a essa questão aí, eu só tive uma dúvida sobre aquele item ali. O Banco Central de um país atua para elevar as taxas de juros de empréstimos quando percebe que a inflação e o custo de vida das famílias estão subindo demais. Assim, que eles de fato elevam a taxa de juros de empréstimos por conta da inflação, isso eu realmente li. Mas quando eu vi assim, e o custo de vida das famílias estão subindo demais, é como se, tipo, eu pensei no início, né, que fosse de formas não uma influenciando a outra, entendeu? Entendi. E sim que, como por exemplo, não, o povo tá ficando com mais dificuldade para comprar as coisas, então agora que a gente vai botar juros, aí, mas assim, não roda a economia também, né? Tipo, as pessoas não vão querer pedir empréstimos nem nada, elas vão sempre pensar outra opção, isso é mais para o consumo parar, né? Aí, do jeito como eu tinha lido, interpretado, ficou assim, mas aí eu comentei com os meninos, aí foi a Tamiris que falou sobre esse negócio de um setor só, a gente... É verdade. Muito bem pensado, Morgana. E olha só, ali eu tinha colocado esse complemento da frase, custo de vida das famílias estão subindo mais, como sendo uma redundância, uma coisa que repetia o fato da inflação estar subindo. Mas a sua dúvida é muito comum. Tem muita gente que olha e fala assim, rapaz, agora que as coisas estão subindo, o governo vai lá e vai subir juros? Quer dizer, no caso, para parar o consumo, só se tivesse muito produto e as pessoas tivessem, no caso, muito cliente para pouco produto, acho, né? Aí sim aumenta o negócio que é para dar uma controlada. Exatamente. É um remédio amargo e que muitas vezes pode ter mais prejuízo do que benefício, se for usado de uma maneira sem pensar. Eu também, Luiz, queria só fazer um comentário que, embora nós economistas somos obrigados a saber que o juro no longo prazo é que interessa o investimento, mas de toda forma também os juros sobem para que as pessoas, ao invés de investir, que é um tipo de consumo também, consumo para investimento, ele deixa de investir porque você, quando sobe o juro, você tem a opção de aplicar seu dinheiro em aplicação financeira, né? E aí você torna o investimento físico, digamos assim, menos atrativo. Então, além de diminuir o consumo, também pode diminuir o investimento, embora nós economistas sabemos que esse juro de curto prazo parece que não afeta tanto assim o investimento. Excelente. Não deve afetar tanto porque, com certeza, a educação econômica das pessoas não é nesse nível, né? De, por exemplo, investir em alguma coisa ao invés de... Não, mas aí não seria os empresários, né? Estou falando dos investidores. Então, o investidor deixa de investir. Ou uma pessoa também, vou botar uma lanchonete. Aí, de uma hora para outra, diz, saber de uma coisa, a poupança está rendendo 18% ao ano. Eu vou botar esse dinheiro, vou trabalhar, chegar no final do ano, eu estou ganhando quase o que tem lá na poupança, de alguma forma estimularia o investimento. Tá? Mas também os investimentos das grandes empresas, claro. Mas foi só um detalhe. O básico mesmo seria o consumo das famílias, tá certo? Pronto, isso. Pessoal, vou pedir um minutinho aqui, porque parece ter uma ligação urgente. Ok. Só um minuto, por favor, tá? Ok. Luiz. Oi. Pois não. Eu vou ficar falando aqui enquanto você vai... obrigado. Enquanto você vai atender a ligação lá. É só um minutinho, Sim, obrigado. Também. Quando... Estão me ouvindo?
Sim, professor. Sim, pois não. Então, quando você sobe a taxa de juros, um objetivo imediato é conter o consumo das famílias, por duas razões. Uma razão é que quando você sobe a taxa de juros, os custos de produção sobem, os produtos tendem a ficar mais caros. E o outro é porque quando você tem uma taxa de juros subindo, a poupança fica mais atrativa. Então, digamos, por esses dois lados, a subida da taxa de juros afeta o consumo. Mas afeta também o investimento, porque quando você sobe a taxa de juros, então significa dizer que você, digamos, pensando assim, se a taxa de juros está 10% das aplicações, só interessa a você investimento que ganhe mais do que 10%, não? Porque se você já tem 10% na aplicação financeira, por que você vai aplicar um investimento que dê mais do que 10%? Menos que 10%? Isso não faz o menor sentido, né? Se você pode obter 15% na poupança, você vai aplicar num negócio que lhe dá 13%? Claro que não. Não, melhor deixar meu dinheiro na poupança. Mas se você subir, digamos, com a taxa de poupança de 15%, um investimento de 13% não é viável, e um investimento de 16%, 17% seria viável. Mas se a taxa de poupança subisse para 20%, esses investimentos de 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, todos eles também ficariam inviáveis. Então, a taxa de juros afeta o consumo daquelas duas formas, quer dizer, via aumento dos custos e, consequentemente, aumento dos preços, e via maior atratividade da poupança. E também afeta o investimento, porque ele torna inviável alguns investimentos que seriam viáveis com a taxa menor. Se a taxa de poupança está a 10%, qualquer investimento a 12%, 13% é razoável, é viável. Mas se você subisse para 15%, esses investimentos da taxa de 13%, 14%, todos ficariam inviáveis. Está claro o que eu estou falando, não? Sim, sim. Pronto. Então, esse é um ponto. Então, aproveitando que o Luiz está fora... Já voltei, mas pode continuar. Opa, Luiz. Não. Continue. Continue, por favor, amor. Ô, amigo. Não. Vamos continuar para a lista. A lista é prioridade. Vamos lá. Não. Pode fazer seu comentário. Qualquer coisa, a gente estica um minutinho a mais. O pessoal não vai morrer de fome por causa disso, não. Não tem mais, não. Eu estava ocupando o seu vácuo. Tá bom, ok. Então, só para confirmar aqui, aquele que fala sobre um setor e outro, tributação de um setor, isso é microeconomia. O segundo fala assim: ao iniciar ou acelerar a execução de obras públicas, como hospital, escola, rodovia, os investimentos do governo federal podem ajudar a reduzir o nível de desemprego. Isso é macroeconomia também, tá, gente? É taxa de desemprego geral na economia. Se você começar muitas obras de uma hora só, você consegue mesmo. Ainda mais construção civil, né, que contrata muita gente. O terceiro a gente comentou aqui. E o último fala assim: o ministro da Economia busca conter os gastos públicos previstos por outros ministérios, quando desconfia que o governo está arrecadando menos imposto do que esperava. Isso daí é ilustração de política macroeconômica e, infelizmente, não acontece tanto no Brasil. Deveria acontecer mais, mas também acontece no Brasil. O governo pensando, como ele é tão grande, se todos os ministérios estiverem gastando muito, quando a arrecadação está caindo, aquilo vai ter um impacto na economia como um todo também. E faz parte da preocupação que a gente tem do déficit público, né, que, portanto, é macroeconomia. Vamos para a questão 3. Sobre o PIB, Produto Interno Bruto, marque dentre as opções abaixo a afirmativa falsa. Então, vamos lá. Primeiro, o PIB não tem nada a ver com a eficiência de uma economia. Pronto, já achou. A gente insistiu aqui naquela história do carrinho de pipoca. Quanto mais você gira o carrinho, mais você faz. E tal. Então, e outra coisa, essa ideia de que o PIB mede o tamanho, o valor de um país é uma bobagem. Ninguém consegue botar preço no São Francisco.
a floresta amazônica. Isso não é o PIB. O PIB não é o valor do patrimônio de um país, tá, gente? Então, essa daqui, obviamente, é a falsa. Mas só para completar, vamos ver as outras. Entram no cálculo do PIB as rendas dos salários, pagos aos trabalhadores, juros, pagos ao dono do capital financeiro, lucros, pagos aos empresários, seus sócios, e, por fim, os aluguéis, pagos aos proprietários de terra, equipamentos e tal. Exatamente, tá, gente? A gente pode calcular o PIB com informações sobre a renda, todas as rendas que são pagas na economia, que, por sua vez, vão advir de todas as vendas de produtos, bens finais no consumo, tá? No consumo, no investimento e tal. Então, de um lado a produção, do outro lado a renda, são dois lados, literalmente, da mesma moeda. O terceiro ponto fala assim: o PIB no Brasil é calculado pelo IBGE, que reúne um conjunto muito grande de dados provenientes de todo o país para fazê-lo. Aí está muito fácil, está tudo certo. E o último diz: o PIB do Brasil não inclui a produção de uma fábrica brasileira de sapatos que opera no Uruguai. Claro, porque é produto interno bruto. Não está dentro das fronteiras do Brasil, não entra no cálculo. Então, é a primeira opção lá. Vamos para a questão 4. Observe cuidadosamente o diagrama abaixo e marque dessa vez a afirmativa correta dentre as opções apresentadas. Então, depois de olhar bastante para esse diagrama aqui, vem as frases. As variações do PIB são sempre positivas. Eu já tenho um monte de barrinha vermelha ali, já está falsa. Segundo, toda vez que registra quedas em 1 ou 2 trimestres, o PIB do Brasil parece recuperar rapidamente nos períodos seguintes. Olha que coisa curiosa, gente. Essa frase é falsa. A gente está vendo aqui, ó, 4, 5 trimestres de queda. Mas se essa frase falasse sobre o Brasil até 2010, estava verdadeira. O padrão histórico do Brasil era realmente de ter recessões curtas, com recuperação ali a partir do terceiro trimestre depois da recessão. E depois desse ano aí de 2014, a gente resolveu inovar na nossa história. E agora a gente tem tido recessões mais longas, tá? Tá, terceira afirmativa. No ano de 2020, por causa da pandemia de Covid-19, o PIB no Brasil variou muito fortemente. Essas flutuações são, ao mesmo tempo, causas e consequências da incerteza sobre os impactos da doença. Isso é verdade, gente, porque se por um lado a gente tem incerteza provocando queda no PIB, o Kelly estava falando agora mesmo, o investidor fica com medo de investir. Por outro lado, a gente tem a queda no PIB reforçando o medo, reforçando a incerteza. Então, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. É um ciclo, né? Por isso que algumas vezes, quando a economia entra nesse parafuso, em alguns casos, é melhor o governo chegar salvando todo mundo, antes que a coisa vá para o colapso, tá? A última frase diz assim: nunca ocorre de o PIB trimestral registrar variações só positivas ou só negativas num determinado ano. Olha, isso aqui também é falso, tá, gente? Pode acontecer de variar só negativo num determinado ano, tá? Então, a verdadeira é essa. Variações do PIB são sempre positivas em economias modernas, é falsa. Toda vez que registre queda, ele sobe, é falsa. Nunca ocorre de o PIB trimestral registrar variações só positivas ou só negativas em determinado ano, é falsa. A única verdadeira é essa aqui, tá? Incerteza e queda do PIB serem uma causa e consequência do outro que se retroalimentam. Questão 5. Sobre os conceitos e os cálculos de PIB e PNB, marque dentre as opções abaixo a afirmativa falsa. O PIB e o PNB são conceitos equivalentes que expressam exatamente a mesma coisa no final das contas. Opa, mas que beleza, quando vem uma falsa logo de cara assim, hein? A gente nem precisava ler o resto, mas como o professor é muito cuidadoso, vai ler os outros só para ter certeza que todo mundo entende. Em ambos casos, PIB e PNB são computados valores pela ótica da renda, salário, juros, lucros e aluguéis, pela ótica da produção, valor dos bens finais,
E por uma terceira estratégia, a soma dos valores adicionados pelas empresas em diferentes etapas de produção. Gente, a gente não falou em sala desse último aqui, tá? Mas é verdadeira, tá? Tem, de fato, 3 alternativas para obter as informações sobre o PIB de um determinado ano. O cálculo pela ótica da renda, o cálculo pela ótica da produção e o cálculo pela ótica do valor adicionado em cada setor. Então, isso é verdade. No Brasil, terceira afirmativa. No Brasil, o PIB é um pouco maior do que o PNB. Em linhas gerais, há mais atividades conduzidas por empresas estrangeiras aqui do que atividades de brasileiras no exterior. Verdadeiro. O Brasil recebe mais estrangeiros operando aqui dentro do que manda empresas brasileiras operar lá fora. E a última, o cálculo do PNB se torna ainda mais relevante para países como o Japão e o México, que recebem volumes grandes de rendas enviadas por seus cidadãos e empresas em atividades no exterior. Verdadeiro. No caso do México, são os trabalhadores mexicanos que vão trabalhar no sul dos Estados Unidos. No caso do Japão, tem empresa japonesa em todo canto do mundo, tendo lucro e mandando para o Japão. Questão 6. Desculpe. Sobre a abertura, ou seja, os componentes do PIB, pela ótica da demanda, ali ficou demanda. Qual das afirmativas apresentadas abaixo é falsa? Primeira, um crescimento das exportações tende a afetar positivamente o PIB, uma vez que são demandas estrangeiras por produções realizadas internamente às fronteiras do país exportador. Essa não é falsa. Essa é verdadeira. A segunda, entram como despesas de investimento os gastos das empresas na aquisição ou construção de ativos produtivos, mas não entram as despesas com capacitações e treinamentos de pessoal. Verdade, gente. Gastos com treinamento, educação, não conta como investimento. Conta como se fosse consumo, tá? A terceira alternativa. O consumo, maior componente do PIB em economias ocidentais, costuma representar mais de 60% das despesas realizadas na economia num dado período. Também é verdadeira. Aí vem a última. Um crescimento forte e generalizado das importações de um país tende a afetar positivamente, elevar rapidamente o PIB. Opa, peraí. Se está todo mundo comprando de fora, como é que isso vai ajudar a produção interna? Se houver um crescimento generalizado das importações, isso daí não vai ajudar as empresas que estão aqui dentro, tá? Então, isso provavelmente não deve fazer crescer o PIB. Então, essa aqui é a alternativa falsa. Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Questão 7. Sobre a evolução e os dados recentes do PIB brasileiro, qual das afirmativas apresentadas abaixo é falsa? O Brasil investe relativamente pouco hoje. Cerca de 15% do PIB vai para a manutenção ou ampliação das capacidades produtivas. Infelizmente, isso é verdadeiro. O Brasil cresce pouco porque investe pouco. Segundo, desde 2014, o PIB do Brasil tem registrado desempenho fraco, semelhante ao que vimos nos 10 primeiros anos deste século XXI. Opa! Lá na nossa ficha de aula, a gente viu um crescimento muito forte nos 10 primeiros anos do século. Sim. Então, essa aqui é falsa. No final do governo Fernando Henrique, nos 2 mandatos de Lula, a taxa de crescimento foi bem forte. Só para confirmar, vamos ver que as outras não são falsas. A pandemia em 2020 afetou mais fortemente o desempenho dos serviços, ou seja, uma queda mais forte, do que os da agropecuária e da indústria. Verdadeiro. Quando a gente teve o lockdown, várias cidades paradas, quem sofreu mais foi o turismo, o comércio, os restaurantes em geral, oficinas mecânicas e tudo mais. Então foi o setor de serviços que apanhou mais. E por último, crises políticas e de saúde têm criado muitas incertezas na economia brasileira, prejudicando os investimentos e, com isso, afetando negativamente a trajetória do PIB. Mais uma vez, isso daqui é verdade, né? O Brasil está patinando aí, está tendo dificuldade de superar essa sequência de crises.
Vamos para as 3 últimas VOF. A primeira, todas as categorias de despesas, componentes do PIB pela ótica da demanda, apresentam os mesmos padrões e amplitude de flutuação em torno de suas tendências. Isso é falso, gente. O consumo é muito mais estável, né, por causa dos hábitos, do que os investimentos. Os investimentos tendem a flutuar de uma maneira mais acentuada. Tá? Então, consumos e gastos do governo, na verdade, tendem a ser mais estáveis do que os investimentos, que flutuam muito mais. Questão 9. Verdadeiro ou falso? O PIB real, ou a preços constantes, mede a verdadeira tendência de ampliação, ou estagnação ou redução, de volumes de bens e serviços finais produzidos na economia. Isso é verdadeiro, tanto que a gente chama de PIB real. Né? Quando a gente fala PIB real, a gente fala na realidade, aquilo é uma tendência mais confiável do que se a gente mensurasse o PIB nominal. Tá? E a última frase, o deflator do PIB é uma excelente medida do custo de vida das famílias de um país, mas não serve tanto para considerarmos a competitividade dos produtos nacionais na comparação com outras economias. Inverteu. O deflator do PIB não mede custo de vida das famílias, porque a família não compra tonelada de soja, tonelada de aço, megawatt ou gigawatt de energia elétrica. Né? No PIB entra as coisas no atacado, principalmente, mas não só. Então, o PIB não é bom para medir o custo de vida das famílias, mas ele é bom para medir a mudança nos preços internos da economia. Então, aqui está invertido, portanto, a afirmativa é falsa. Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões para terminarmos? Pode falar. Deixa eu só ver se eu já disparei as notas para vocês, porque tem lá um botãozinho que eu aperto, e aí vai as notas, não tem? Vocês chegaram a receber? Não. Eu não cheguei a receber nada, não. O senhor enviou as respostas que a gente deu, mas as notas não. Ah, tá. Pronto. Então, tá indo agora, ó. Lá vão. Pronto, já foram para vocês, pessoal. Ok, professor. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, fazer algum comentário antes da gente terminar? Na próxima quarta-feira é o nosso último encontro, hein? Eu vou colocar a última lista para vocês, a 8ª. E aí, na quarta-feira que vem, a gente encerra essa jornada. Todo mundo bem? Tudo certo? Tudo ok, professor. Doutor Luiz Kerli, tudo legal aí? Eu acho que eu fechei seu microfone uma hora que estava saindo algum barulho. Quer abrir de novo? Tá fechado. Aí. Pronto. Deu uma aula muito boa, muito clara, muito tranquila. Gostei de ver. Beleza. Obrigado, meu amigo. Sempre um prazer contar com a tua ajuda aqui. Vamos lá, então, gente. Vamos descansar. 18 horas, 18h05. Um abraço para vocês. Fiquem ligados aí no WhatsApp. Qualquer dúvida, nos procure. Ok, Lembrar obrigada, que 18h30 estaremos de volta. Nós, né?